Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Santana, eu sou sócio fundador da Imob Green Imobiliária. Se você chegou até aqui é porque você está conhecendo a nossa proposta para se tornar um corretor, seja um corretor associado, um corretor parceiro. Você vai avaliar aí o que faz mais sentido para você. Falando um pouquinho, da nossa empresa, nossa jornada começa ali em 2021, onde a gente inicia o escritório em Salvador. Basicamente, a gente passou por alguns anos de crescimento no modelo tradicional de imobiliário, mas eu também comecei a perceber que era um movimento que estava me limitando um pouco geograficamente. Então eu pensei, eu prefiro me estruturar para criar um modelo que a gente possa expandir para outras capitais e tal. Então foram alguns anos de construção e reconstrução. Então a imobiliária ela passou por altos e baixos nesse período, onde a gente chegou a ter um escritório, chegamos a ter uma equipe de mais de 15 corretores, mas foi necessário voltar para trás, dar alguns passos para trás para pensar em como queríamos, de fato, crescer, expandir e se tornar uma imobiliária digital presente em várias capitais do Brasil. Bom, então foram 2 anos de reconstrução, fechamos o escritório, perdemos basicamente toda a equipe de corretores ali, ficando só mais alguns corretores fiéis, assim. E a partir daí foi se reinventar constantemente, até que a gente começou a se estruturar. Tá bom, estamos entendendo sobre como fazer essa imobiliária dar certo. E aí surgiu a oportunidade de expandir para São Paulo, agora em 2025. Não sei quando você está vendo, mas é o momento atual. E também agora estamos preparando o terreno para a expansão para Belo Horizonte, em 2026. Então, a empresa está dando já alguns passos que foi o que realmente eu imaginei para ela alguns anos atrás, que é expandir para outras capitais, estar presente nessas capitais e saber crescer, saber se tornar uma certa protagonista nesses mercados. Então, eu quis trazer esse contexto justamente para você entender onde estamos e onde queremos chegar e qual é a nossa situação atual. O que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento é sobre 3 princípios que são muito básicos para a nossa imobiliária. O primeiro sendo honestidade, o segundo sendo foco e o terceiro resultado. Então, esses 3 princípios é o que nos direciona. Então, os projetos que pensamos, como pensamos, tudo acontece um pouco passando por esses critérios de honestidade, foco e resultado. Então, se essas palavras ressoam com você, se isso faz sentido para você, então acho que a gente já está começando a se conectar. E outro ponto muito importante para eu trazer de antemão é que abrimos mão de ser uma imobiliária tradicional. Então, hoje a nossa equipe, todos os nossos colaboradores trabalham no modelo home office. E da mesma forma a gente pensa isso para os nossos corretores, para os nossos associados. O que eu gostaria de trazer é um pouquinho nesse sentido, que prezamos muito essa liberdade, essa autonomia, então queremos uma equipe engajada nesse sentido e não basicamente levar corretores, deixarem fazendo um monte de ligação no escritório, porque assim, corretor bom mesmo está em campo, está visitando, está fechando negócios, está atendendo cliente, então esse é o nosso ponto de vista a respeito, sabe? Então não nos preocupamos em ter uma estrutura física e sim em deixar um processo organizado para que a gente possa crescer e expandir cada vez mais. Já que a gente falou um pouquinho desses princípios, vamos falar de 3 abas que vão se abrir diante disso. Então, na Green, você vai ter que escolher se você vai ser um corretor que vai focar na área residencial, na área comercial, que está mais ligado à parte empresarial, ou se você vai focar na área de empreendimentos, onde você vai lidar ali com lançamentos, com estoques de incorporadoras, então você vai ter que dar um destino agora para o que você quer de fato operar dentro da imobiliária. A partir disso, é importante vocês entenderem também qual é o nosso nicho. Diante da área residencial, por exemplo, a gente vai atuar muito com apartamentos, médio, alto padrão, com um valor mínimo a partir de 400 mil. Então esse é o valor mínimo que a nossa imobiliária começa a trabalhar. E locação vai ser ali a partir de 3 mil, aluguel. Então esse é o valor inicial que vocês vão estar trabalhando. Isso na área comercial também, ela segue a mesma premissas, escritórios a partir de 400 mil, aluguel a partir de 3, 4 mil, e basicamente vai ser mais ou menos isso. É importante entender que, dependendo de algumas capitais, a gente vai atuar
em uma frente, mas em outras não. Por exemplo, em Salvador, a gente não atua no mercado de casas. Em São Paulo, a gente atua no mercado de casas. Então, a gente vai fazer um estudo onde a gente vê a viabilidade do trabalho versus retorno e a partir daí a gente toma uma decisão, o que faz sentido. E aí vocês vão também entender, dentro da região que vocês atuam, dentro da capital que vocês vão atuar, qual é o nicho que a gente atua dentro do residencial, dentro do comercial e dentro dos lançamentos. Quais são as principais fontes, né, que a gente trabalha para conseguir contatos, para conseguir nossos clientes? Então, a gente trabalha com os portais imobiliários, que aí a gente vai abraçar os principais portais do mercado, Zap, Imóvel Web, Viva Real, LX, Chaves na Mão, entre outros. Google, investimento em Google, em redes sociais. E uma das áreas que vocês precisam ter muito conhecimento, que gera muito retorno para a gente, é a parte de placas. Então, por exemplo, se você é um corretor, você fez uma captação, é importantíssimo você saber se aquele, primeiro, né, se aquele condomínio ele permite que você faça isso, instale a nossa placa e tudo mais, e depois você aprenda a fazer esse trabalho porque esses contatos das placas são muito valiosos. São contatos que têm uma probabilidade de fechamento grande. Então é por isso que vocês têm que ter essa manha de saber que nem todos os clientes que estão fechando hoje estão vindo de meios digitais. Muitos vêm por meios bem tradicionais, que eu moro nesse bairro, eu estou andando pela rua, eu vejo um imóvel e aquilo faz sentido para mim. Sendo um corretor associado da Imobigreen, você vai ter acesso ao nosso sistema e esse sistema vai te dar acesso a todo o nosso portfólio, né, de imóveis, seja lançamento, seja comercial, seja residencial, você vai ter acesso àquilo para poder fechar os seus negócios. E o que é importante saber sobre o nosso portfólio? A gente estruturou a nossa dinâmica interna, a gente estruturou de uma forma que a cada 2 meses a gente tem uma carteira atualizada. Então, tem muitas imobiliárias, vocês sabem que isso é uma prática comum, que trabalham com portfólio sem uma atualização para atrair mais clientes, para ter aquele imóvel na carteira, ter uma carteira maior. Só que a gente percebeu ao longo do tempo que isso gerava um desgaste com os nossos clientes e a gente não quer seguir por esse caminho. Então, pensando dessa forma, a gente criou uma atualização constante da nossa carteira. Então, temos ali um setor da imobiliária que trabalha com isso, onde eles mantêm contato com o cliente ou com os proprietários e aí fazem uma atualização constante ali, tentando reduzir o preço dos imóveis, fazendo uma análise se o material fotográfico tem qualidade. Muitas vezes, nessa atualização, já vai gerar uma demanda para você fazer uma atualização das fotos do condomínio, fazer uma atualização das fotos do imóvel. Então, é importante você entender que temos essa exigência, que muitas vezes você não vai trabalhar com as fotos do proprietário, você tem que se preocupar em criar um material fotográfico de alta qualidade para a gente conseguir ter uma performance melhor no mercado, tá bom? Bom, pessoal, já falamos um pouquinho, né, quais os serviços que prestamos, qual a tipologia que a gente trabalha. E é importante vocês entenderem também, quando a gente chega em um lugar, por exemplo, estamos expandindo para São Paulo. Nessa expansão, a gente vai fazer uma análise da cidade e escolher a nossa área de atuação. Então, por exemplo, São Paulo, a gente chegou em uma área de atuação de 36 bairros. Então, a gente mapeou esses 36 bairros, fez um estudo de viabilidade do projeto e escolhemos essa área. A partir daí, a gente não vai mais expandir nossa área, a gente não quer pegar imóvel na cidade toda, a gente quer ter domínio dentro de um perímetro. E por que eu falo isso? Porque o corretor ele vai seguir um pouco essa filosofia. Você fazendo parte da nossa equipe, você vai estar escolhendo uma região que, exemplo, não tenha um outro corretor já vinculado. Então, vamos supor, dentro desses bairros agora de São Paulo, dentro desses 36, daqueles bairros que estiverem livres, o corretor ele tem aquela autonomia para escolher a região que ele quer trabalhar. Só que começa tudo com um único bairro. Você não vai começar abraçando 3, 4, 5 bairros de uma vez. Porque a gente vai fazer um trabalho contínuo para que você crie uma carteira de imóveis dentro dessa região. Então, qual vai ser o objetivo a partir de então? O ideal é que você faça um trabalho, você comece próximo ao lugar que você mora. Então, se você mora em um bairro, o ideal é que você escolha um bairro próximo e comece o trabalho por ali.
Por quê? Hoje a gente vive num mundo muito dinâmico. E a gente sabe, por exemplo, que às vezes chegam pessoas que querem visitar naquele momento, tem uma certa urgência. Entendendo isso, a gente precisa que os corretores eles tenham uma possibilidade de deslocamento rápida, efetiva, justamente para a gente poder atender e também escolherem bairros vizinhos, né, fazer um trabalho que você vá ampliando em bairros vizinhos, justamente para você sempre estar próximo. Então, se você está num agendamento, chega um outro agendamento, você tem, sei lá, 20, 15 minutos ali para chegar no próximo imóvel e fazer um bom atendimento. É importante também essa questão do corretor ter uma área de atuação. O ideal é que os corretores não cheguem e tenham imóveis espalhados por todos os lugares, mas sim criem um lugar específico para que ele possa focar e expandir. E aí por que eu falo focar e expandir? Lembra que um dos nossos princípios é o foco? Então você entrou na nossa equipe, você vai escolher um desses bairros disponíveis e vai começar um trabalho. Esse trabalho, vamos fazer uma série de treinamentos te ensinando a fazer captação, seja online, seja em campo. E aí, vamos te ensinar 3 etapas, né? 3 pilares ali da captação. A primeira vai ser a captação online, onde você vai buscar proprietários que estão anunciando esses imóveis. A gente vai fazer um treinamento que você aprenda a fazer contato com esses proprietários, aprenda a fazer uma abordagem bacana para a gente conseguir um desempenho bacana de captação. Além disso, vamos estar disponibilizando para vocês um sistema chamado Captei. Nesse sistema, que a imobiliária paga, você pode, com o endereço correto do imóvel, você consegue chegar até os proprietários daquele condomínio. Aí o desafio é, muitas vezes, você ter o número do apartamento ou o número da sala. Então, esse é o desafio que o corretor vai ter para conseguir o contato do proprietário. E tem uma taxa de efetivação muito boa também. Além disso, a gente também vai passar um treinamento para vocês que é sobre o projeto Expansão, que é um projeto que a gente idealizou por muito tempo para que o foco era como a gente abre as portas para os nossos corretores. E aí, pensando dessa forma, como abrir as portas, a gente foi estudando diversas propostas até chegar em uma proposta definitiva. E os corretores podem fazer um trabalho de campo e, nesse trabalho de campo, conseguir fechar parcerias com muitas portarias e consequentemente, colher os frutos dessa parceria, que são as captações provenientes desses indicadores. Você vai ter essa bagagem com a gente, você vai ter essa série de treinamentos sobre captação e vai aprender como fazemos e a partir daí você vai poder aplicar isso. E qual é o objetivo? Tá, Igor, estou dentro, fiz o treinamento, qual é meu próximo passo? Para você conseguir desempenho, você precisa criar uma carteira de imóveis sua. Então não é você depender da imobiliária, você vai focar em construir a sua carteira de imóveis ativos. E quando eu falo construir carteira de imóveis ativos, a gente chegou, diante de alguns estudos, chegamos em um número muito promissor, que a gente começou a ver os resultados. O ideal é que o corretor ele tenha foco total em construir uma carteira com 50 imóveis para início. Não adianta você chegar na imobiliária e falar, olha, tenho aqui 5 imóveis e querer resultado. O que você vai ter que fazer é focar todas as suas energias para construir uma carteira de 50 imóveis para frente. A partir desse momento que você atinge esse número de 50 imóveis, você vai ter o constante contato com aqueles proprietários, é você criar essa intimidade com aquele proprietário para que você possa sempre mudando os preços, revendo os preços, tendo um excelente material fotográfico, tanto dos imóveis quanto dos condomínios. E assim, com essa carteira, você consiga gerar mais resultado. Então, esse vai ser um dos focos que você vai ter ao entrar da nossa equipe, que é fazer os treinamentos e, a partir daí, construir a sua carteira de imóveis junto com a gente. Bom, mas é simplesmente chegar e ter que construir uma carteira de 50 imóveis na imobiliária, é isso? Não, não é isso. Estando na nossa equipe, você vai ser sempre acompanhado pelo seu gerente. Então, o seu gerente vai estar ali constantemente conversando com você. A ideia é que vocês tenham uma reunião a cada 15 dias. A gente também não quer que seja uma pressão absurda, entendeu? A gente quer desenvolver uma relação saudável, mas ao mesmo tempo entendendo que um dos focos é ter resultado. Vocês não estão trabalhando para não colher frutos. A ideia é chegar nesse resultado. E para chegar nesse resultado vai ser necessário, de fato, uma dedicação, um compromisso muito grande, principalmente no começo. Depois as coisas elas vão
criando um fluxo, vai criando uma rotina, então isso fica mais tranquilo. Mas no começo, para construir a carteira de vocês, é necessário muito foco e objetivo. Então, como a gente vai te apoiar? O gerente ele vai estar te acompanhando nesse processo, então a cada 15 dias fazer uma reunião ali quinzenal contigo e nessa reunião quinzenal entender como está sendo o seu movimento, como está sendo a construção da sua carteira e dessa forma te dando o apoio necessário na medida do possível para que você construa isso e para que você comece a colher frutos desse seu trabalho. Um outro ponto muito importante é que a nossa imobiliária também tem um setor de captação própria. E com esse setor de captação própria, a gente gera muitas captações, a quais a gente vai dar o agendamento, seja para venda, seja para locação, para aqueles corretores que se dedicam, têm a dedicação mínima. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a gente gere ali por mês 20 a 30 visitas dessa nossa carteira de imóveis própria, certo? Essas visitas vão ser direcionadas sempre para os corretores que conseguiram trazer no mínimo 5 imóveis no mês anterior. Então, se você bate essa meta mínima, no mês seguinte você está na relação de corretores que vão atender os agendamentos que são provenientes das captações da imobiliária. Ah, Igor, e as minhas captações, como funcionam? As suas captações, elas vão ser sempre direcionadas para você. Você podendo atender essa captação, ela é sua, o agendamento é seu e você vai cuidar desse cliente, tá bom? Então, o que você está construindo como sua carteira, ela tem prioridade, o direcionamento tem uma prioridade de ir para você. Porém, caso você não consiga atender, aí de fato vai ser direcionado para um outro corretor da equipe que tem essa disponibilidade. Bom, pessoal, agora entrando num aspecto que, claro, sem sombra de dúvidas, é um dos aspectos principais para o nosso fechamento, que é a questão do comissionamento que vocês vão receber com a Imob Green. Prezamos muito por uma relação justa e equilibrada, então esse é um princípio ali que temos dentro dessa questão de comissionamento. Pensando dessa forma, imagine você trazendo o seu imóvel, você conseguiu fazer essa captação e agora você conseguiu fazer o fechamento, você recebeu o agendamento, atendeu, fechou essa venda. Qual é o seu percentual de comissão? A gente divide meio a meio. Já que a imobiliária vai fazer o trabalho de cadastrar esse imóvel, o investimento de anunciar esse imóvel, de te dar ferramentas para alcançar mais clientes, como placas, a questão de investimentos em redes sociais, já que vamos fazer o trabalho de possivelmente negociar esse imóvel, fazer o contrato, cuidar dos trâmites ali até a assinatura da escritura ou a assinatura do contrato de financiamento, então a gente analisa ser justo meio a meio. Já que o imóvel é seu, você recebeu um atendimento nosso, você fechou a venda, você fica com metade da comissão da imobiliária. Então, esse é o nosso padrão. Os demais formatos de como pagamos, se a captação for de uma outra pessoa, se for um corretor parceiro, esses formatos a gente vai apresentar em uma outra proposta. Esses percentuais a gente vai apresentar em uma reunião, onde se você tiver interesse em seguir conversando para se tornar um membro da Imob Green, você vai agendar essa reunião e possivelmente ou eu ou algum membro da nossa equipe vai estar te apresentando a nossa proposta e te mostrando esses percentuais de diferentes situações que podem acontecer na venda ou na locação desses imóveis. Para finalizar, o que eu quero dizer, somos uma empresa que a gente está querendo expandir, querendo crescer, queremos muito pessoas que têm sede de crescimento junto com a gente, mas ao mesmo tempo não queremos crescer de uma forma acelerada e sem organização. Então a gente quer dar um passo de cada vez em uma jornada de crescimento contínuo e criar um alicerce forte. Sabemos a dificuldade das empresas de ficarem de pé no Brasil. Então, pensando nisso, queremos criar algo forte e duradouro. E dessa forma, é a mesma coisa que queremos criar com você, que é um relacionamento forte, transparente, sincero, tendo um senso de justiça para ambos os lados e dessa forma a gente possa criar um relacionamento saudável e um companheirismo de carreira de longa data, tá bom? Então, faço votos que você tenha gostado da nossa proposta. A nossa equipe está totalmente à disposição para te acompanhar, para agendar contigo, caso você tenha interesse em seguir. E é isso. Eu gostaria de agradecer sua atenção, seu tempo e uma ótima jornada para você. Um abraço.